Olá, tudo bem? Que bom estar aqui com você mais uma vez. Diga ao fraco, eu sou forte. E ao que está caído, diga, levanta-te e Cristo te fortalecerá. Venha aqui, Espírito. Vamos dar início à nossa campanha? Pois bem, no mundo em que vivemos hoje, estamos passando por grandes dificuldades. Não são poucas, são muitas dificuldades. Não somente para aqueles que servem a Cristo. Essas dificuldades que estão acontecendo no nosso mundo, essa ausência do amor, essa falta de perdão, essa falta de afetividade, essa falta de unidade que está acontecendo no meio da humanidade, está também adentrando as igrejas evangélicas, católicas, em todos os lugares. A verdade é que estamos vivendo hoje num mundo onde estamos vendo nitidamente a iniquidade aumentando a cada dia. A falta de amor entre as pessoas aumentando a cada instante. E o que isso tem a ver com a igreja? Tem a ver que, a cada dia que passa, a igreja do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo está se esfriando. E foi uma das profecias que o Senhor Jesus Cristo citou, que nos últimos dias o amor de muitos iriam se esfriar. Que nos últimos dias o amor das pessoas iria se esfriar. E nós já estamos vendo isso acontecer atualmente. Por isso, o motivo pelo qual o Espírito de Deus me levou a criar esta campanha de 3 dias para nós falarmos sobre avivamento. A igreja precisa ser avivada. Quando eu falo igreja, eu não estou falando de 4 paredes. Eu não estou falando de tijolos, cimento, areia. Eu não estou falando de ferro. Eu estou falando de pessoas. Pessoas que verdadeiramente um dia entregaram as suas vidas ao Senhor Jesus Cristo. E que são chamadas pela palavra de Deus de templo do Espírito Santo de Deus. Eu estou falando com você. Você que serve a Cristo. Talvez não seja o seu caso. Ou talvez seja. Você não tem mais a mesma força que você tinha antes diante de Deus. Você não tem mais o mesmo prazer que você tinha antes diante do Pai. Na igreja. No meio da comunidade onde você serve a Deus, você não tem mais o mesmo prazer que você tinha em orar, em jejuar, em ler a Bíblia. Que são esses 3 aspectos dos quais eu quero falar sobre avivamento. Você tem deixado de orar porque você está se esfriando. Você tem deixado de ler a Bíblia porque você está se esfriando. Você tem deixado de jejuar e buscar a Deus porque você está se esfriando. E você precisa de um avivamento. E o avivamento, ele começa quando nós tomamos a atitude em orar, ler a palavra e jejuar. Eu poderia falar de outros aspectos, mas eu quero me basear apenas nesses 3, porque são alicerces. Serve de base para que o avivamento de Deus venha sobre você, para que você receba vida novamente, para que você seja feliz novamente no seu ministério, para que você receba a força de Deus novamente na sua vida para fazer a obra de Deus. E hoje eu quero falar sobre oração. Oração é uma das bases do avivamento. Nos próximos vídeos eu irei falar sobre as outras 2 bases. Mas eu quero começar falando sobre oração. A verdade é que, através da oração, nós conseguimos nos fortalecer diante de Deus. Quando nos posicionamos em oração diante de Deus, mesmo que
estejamos ali nos sentindo fracos, desanimados, mas quando começamos a orar, quando começamos a clamar, quando começamos a buscar a Deus com toda a nossa força, com todo o nosso ânimo, com toda a nossa vontade, algo diferente começa a acontecer em nossas vidas. E também, se você se prostrar diante de Deus, mesmo não estando com toda essa força, com todo esse ânimo, com toda essa vontade, mas orando a Deus, buscando ao Senhor, você pode ter certeza, o Espírito de Deus vai vir sobre você e vai começar a te fortalecer, vai começar a te avivar. Você vai começar a sentir uma alegria, você vai começar a sentir um prazer em estar ali diante de Deus. E assim começa o avivamento dentro de você. Existem vários versículos na palavra de Deus que nos fala sobre estar na presença de Deus e receber essa força, e receber este avivamento, e receber este ânimo. Um dos versículos se encontra em Salmos, no capítulo 4, versículo 3. Eu estou fazendo uso aqui do meu computador para poder ler os versículos para você. Também tenho aqui nas minhas mãos a palavra de Deus. Salmos capítulo 4, versículo 3 diz assim: saibam que o Senhor escolheu o piedoso. O Senhor ouvirá quando eu invocar. Ainda em Salmos capítulo 37, versículo 7 diz: descanse no Senhor e aguarde por Ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Tem vários versículos. Ó tu que ouves a oração, a ti virão todos os homens. Salmo 65, versículo 2. Tiago capítulo 5, versículo 16. Portanto, confessem os seus pecados uns aos outros e orem uns pelos outros para serem curados. A oração de um justo é poderosa e eficaz. E ainda em Salmos capítulo 66, versículo 18, está escrito: se eu acalentasse o pecado no coração, o Senhor não me ouviria. E eu quero parar um pouco aqui neste salmo, no Salmo 66, 18. Um dos motivos que traz o enfraquecimento espiritual da nossa vida e que vai tirando a vida do Espírito em nós é o pecado. Você precisa estar atento com as coisas que estão acontecendo ao seu redor em relação ao pecado. O diabo, ele é astuto e sagaz. E ele faz e planeja armadilhas o tempo todo para nos fazer pecar. Então, uma coisa é pecar por acidente. Outra coisa é pecar voluntariamente. O pecado por acidente, o nome já diz, foi um acidente. Agora, pecar voluntariamente é o pecado premeditado. Mas se você pecou de ambas as formas, voluntariamente ou acidentalmente, o que você não pode fazer é acalentar, é guardar este pecado dentro de si, de acordo com Salmos 66, 18. Não acalente, não guarde, não passe a mão neste pecado que está dentro de você, porque este pecado vai fazer você se esfriar diante de Deus. Mesmo o pecado por acidente, o pecado do qual você não teve culpa. Aconteceu um exemplo, você acabou de virar a esquina e você sempre vigia nesses quesitos. Qual quesito? Não olhar para mulheres ou moças seminuas. Mas você virou a esquina e deu de cara com uma mulher que está seminua. E você olhou acidentalmente. Você não estava premeditando aquilo. Você não estava planejando aquilo. Aconteceu. Mas te incomodou. Mas fez você errar o alvo. Tirar os pensamentos por um instante da pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo. Então você pecou. Pecou por acidente. Mas você não pode guardar aquela imagem. Você tem que imediatamente pedir para que Deus limpe você. Para que Deus tire aquela imagem da sua mente.